Olá, seja bem-vindo a mais uma mesa do Senadinho. E hoje vamos falar sobre aquele que era um dos proprietários das terras que estão hoje Presidente Prudente e boa parte de todo o Oeste Paulista. Estou aqui com a secretária de Cultura, Valentina Romero Flores, que durante muito tempo foi também curadora aqui, a coordenadora do Museu e Arquivo Histórico de Presidente Prudente. Valentina, muita gente acha que a Avenida a Goulart, a Manuel Goulart, ela é uma referência ao fundador da cidade, né? Mas o fundador da cidade, todo mundo fala Coronel Goulart, é o Francisco de Paula Goulart. Sim. Quem que foi Manuel Goulart? Manuel Goulart é o pai do Coronel Francisco de Paula Goulart e ele chegou aqui lá em 1880 para grilar essas terras, né? Na verdade, a gente costuma dizer que estamos no maior grilo do estado de São Paulo, né? Ele chega aqui então e demarca as terras do Rio Pirapó ao Rio Santo Anastácio e registra essa terra como dele na paróquia de Campos Novos do Paranapanema. Inclusive o nome da fazenda era Fazenda Pirapó Santo Anastácio, Isso, né? e deu o nome de Pirapó Santo Anastácio porque era entre os dois rios. Ele registra essa terra, né, grila essa terra em nome dele e volta, né, lá para Minas e ele acaba depois falecendo num hospício. Ele era monarquista e brigou, enfim. Ele morre em que época, mais ou menos? Ele morre em 1902, eu acredito, né? Me desculpa, eu não tenho a data exata aqui. Com a morte dele, o então filho, né, o Francisco de Paula Goulart, denominado coronel, e a gente sempre gosta de dizer que não são patentes militares, mas era o que se denominava fazendeiros da época, né? Então decide vir para essa região, porque ele sabia que os trilhos da Estrada de Ferro Sorocabana estavam passando na divisa dessa fazenda, e ele veio mesmo para vender. Ele veio mesmo para dividir essa fazenda que era muito grande em lotes menores, para vender para produtores de café, para imigrantes que estavam chegando aqui no Brasil. Então ele veio exatamente para isso. E voltando só um pouco no Manuel Goulart, qual que é a origem dele? Ele de onde ele era especificamente? Qual que era a atividade dele? E como que ele chega aqui assim e vai embora, depois ele volta? Como é que. Ou não, ele não chega a voltar mais para cá? Não, ele não. Obviamente não era fácil chegar aqui, né? Não, ele é de Minas, né? E ele também cultivava terras lá, mas ele não volta mais. Ele faz essa demarcação e já não volta mais, porque ainda estava naquela briga para tentar retornar a monarquia no Brasil, e ele foi fervoroso nesse processo, então ele também sofreu algumas emboscadas, algumas tentativas de morte, como também tentou fazer revoluções, enfim. E aí ele acaba acaba morrendo de morte natural numa casa, né, para tratamento de saúde mental. Bom, e aí então ele só tinha como filho o Coronel Goulart. Como que foi? O Coronel veio aqui para vender e acabou ficando, né? O que Isso. aconteceu? Então, ele tinha mais filhos, mas a quem acabou tomando posse da fazenda foi o Francisco de Paula Goulart. Ele então casa, né? Ele casa com a dona Bela, né? Com a Isabel Goulart, que incentiva ele a vir para cá. Por isso que a gente fala que ele veio, mas com grande incentivo da esposa, que acompanha ele nessa vinda. Ele chega primeiro, depois ele busca ela e a família toda, como para mostrar, olha, eu tô aqui e minha família também tá, vocês podem vir também. Foi uma Uhum. maneira que ele encontrou de dizer que a área era boa, né? De transformar aqui num núcleo urbano Isso, posteriormente. isso. A ideia era essa mesmo, né? Uhum. De se transformar num núcleo urbano. Tanto é que ele chega e encontra aqui quem? O João Carbenques, que era o engenheiro da Estrada de Ferro Sorocabana, que estava trabalhando aqui com os operários, e pede para ele fazer a primeira demarcação de rua. Ele não pediu para demarcar lote, ele Aham. pediu para demarcar rua. Então a intenção era o núcleo urbano mesmo. Maravilha. Então a gente fala que o Manuel Goulart ele veio para grilar, para separar. Naquela época era comum, né? Sim, Não é uma sim, coisa que foi sim. exclusividade dele. Não, não. Várias terras aqui foram griladas, né? A gente fala não querendo desmerecer, né? Mas era Uhum. um praxe comum, porque só existia um mapa
e marcando civilização que até Botucatu. Uhum. De Botucatu para frente é a conhecida Boca do Sertão. Sim, sertão desconhecido. Exatamente, você não sabia o que ia encontrar. Uhum. Então, ele fez o que vários fizeram, né? Uhum. Inclusive com o incentivo do próprio Estado para poder Sim, colonizar e aumentar o tamanho do Estado. Exatamente, para desbravar mesmo. O Estado Uhum. não investir nisso. Uhum. E aí ele jogou para a mão dos grileiros, né? Fazerem isso. Inclusive, tem até um processo judicial posterior a respeito dessa questão das terras daqui. Né? Então, não é algo que é só apenas de contado de boca. Né? Não. Teve gente do Estado que veio e realmente conferiram que não havia uma origem inicial, que era algo que não era, entre aspas, de ninguém. Sim, é importante sempre ressaltar que essas memórias que a gente acaba trazendo aqui à tona, elas estão registradas de forma documental aqui no museu, né? Uhum. São pesquisas que foram realizadas aqui, entre as próprias memórias do Coronel Goulart, que ele registrou em livro, através de documentos que estão aqui. Então, assim, tudo que a gente está levantando e falando, a gente tem como provar, né? Inclusive tem o próprio livro do Diógenes de Abreu, professor Diógenes de Abreu, que traz trechos do processo judicial, né, em que o fiscal do Estado vem medir as terras e cita que não batia as confluências, enfim. Não é algo que é aleatório, né? É algo que tá posto, né? Isso. Não é história de bar, não. Apesar de estarmos numa mesa. E apesar de termos nascido da pinga, não é uma história de bar. Tá certo. Valentina, muito obrigado mais uma vez por contar esse pedaço da história de Presidente Prudente. Eu que agradeço. E você que nos acompanha, continue seguindo a Câmara Municipal nas redes sociais, no canal no YouTube e também veja as informações no site câmarapeprudente.sp.gov.br. Até a próxima mesa do Senadinho.